Graça e paz a todos os amados que mais uma vez partilham esse vídeo do canal Vida em Cristo. Canal esse que tem o propósito de levar a palavra de Deus a todo aquele que deseja uma bênção da parte do Senhor. E também no canal Vida em Cristo nós temos ali o quadro Foco na Palavra com o pastor Gerson Vander. Você participando, você ao assistir os vídeos, compartilhe, deixe seu joinha para ajudar a divulgar o canal, a divulgar a palavra de Deus. Entendemos que assim fazendo você também vai estar evangelizando. O assunto hoje é com certeza um dos assuntos mais importantes da palavra de Deus. Nós vamos falar sobre a graça de Deus, a graça redentora, e entendermos como que a graça de Deus ela alcança o homem. Nós estamos aqui diretamente do nosso estúdio ao ar livre, o nosso fundo musical, como sempre, o cantar dos pássaros, que vai assim nos presenteando. Diz a Bíblia que todo ser louva a Deus, inconscientes, por instinto, mas os pássaros estão louvando a Deus enquanto nós estamos meditando na palavra do Senhor. O texto para a nossa meditação está no capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Eu vou ler apenas o versículo 19, mas todo do versículo 12 ao versículo 21, depois vocês leiam para entender esse assunto com profundidade. Diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. É muito profundo o entendimento da graça de Deus. E até complexo o assunto, porque diverge entre muitos doutrinadores. Porque nós temos uma tendência ou uma facilidade de entendermos que os nossos méritos devem ser recompensados em tudo que nós fazemos. Nós sempre queremos colocar os nossos méritos como um direito de recebermos algo. Então é incomum também isso ser aplicado na vida espiritual. Pensarmos que através dos meus atos, das minhas ações, do que eu realizo, eu vou alcançar a graça de Deus. E na verdade, irmãos, e às vezes até entendemos equivocadamente o sentido da salvação. Porque a salvação, ela é a maior graça de Deus para o homem. Deus é abençoador. Nós servimos um Deus que ele fala, que ele cura, que ele liberta, que ele pode prosperar o homem até financeiramente, que ele pode fazer tudo. E, na verdade, ele é dono de tudo, ele faz o que ele quiser. Ele é Deus. Nada está limitado ao poder de Deus. Mas precisamos de entender, meus irmãos, que a salvação é a graça de Deus. É o grande presente de Deus para o homem. O que é graça? Quando perguntamos o que é graça, logo recebemos a resposta: olha, graça é o favor imerecido de Deus. Isso mesmo, ninguém merece. E esse texto, irmãos, às vezes as pessoas dizem assim: não, o homem para ser salvo ele precisa de obedecer. Mas o que nós aprendemos aqui, irmãos, nessa passagem, está muito além do ato de alguém obedecer. O texto ele vai nos ensinando como que Deus salvou o homem. Primeiro ele ensina como que o pecado veio ao mundo. O pecado veio ao mundo por Adão, por Eva. Primeiro homem e a primeira mulher que foi colocado ali para ser o verdadeiro adorador de Deus, o adorador perfeito de Deus. Deus os colocou ali no Éden, mas ali no Éden deixou também uma árvore. Aquela árvore, meus queridos irmãos, ela simboliza o livre-arbítrio do homem. Se Deus tivesse tirado aquela árvore do Éden, nós estaríamos até hoje no Éden servindo a Deus, mas não seria por escolha, seria por falta de opção. Não temos outra opção, não conhecemos mais nada. E Deus nunca quis seus adoradores assim.
Deus quer os seus adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É o nosso culto racional, é a nossa entrega a Deus. Então a árvore é colocada ali como um símbolo, olha, tudo aqui é seu, eu sou o vosso Deus, vos darei tudo, mas se vocês não quiserem, pode comer do fruto dessa árvore e escolher outro caminho. E o homem escolheu, assim veio o pecado ao mundo, chamado pecado original, que é transferido de geração a geração. Mas aí Deus, irmãos, nunca deixou de amar o homem. Então que Deus tinha e tem um projeto para salvar o homem. E o projeto para a salvação do homem não é o homem ser bom, não é o homem ser dizimista, não é o homem ser livre dos vícios, não é o homem ser de boa família, não é o homem estar na igreja todo dia, não é o homem ser religioso. O projeto de Deus para a salvação do homem está na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo. E aqui o texto diz, prestem bem atenção, pela desobediência de um, a saber, Adão. O pecado entrou pela desobediência do homem, mas a salvação veio pela obediência de um. Não é a minha obediência que vai me colocar no céu, não é a sua obediência que vai te colocar no céu. Foi a obediência de Jesus Cristo que nos deu o direito da vida eterna. Louvado seja Deus. Salvação não é mérito meu. Salvação não é propriedade minha. Salvação não é um direito meu. Salvação foi algo que Deus nos presenteou com a sua graça maravilhosa. Adão, meus irmãos, pecou e ele não fez nada para ter sua nudez coberta. Para que a nudez de Adão fosse coberta, o animal morreu, apontando para o sacrifício da cruz. O sacrifício de Abel foi aceito não porque ele era melhor do que o outro irmão, não, mas porque houve derramamento de sangue. O filho de Abraão foi livre do sacrifício naquele dia porque Deus providenciou um cordeiro. O ladrão da cruz, meus queridos, foi salvo nos últimos minutos da sua vida. Por quê? Porque do seu lado estava entregando a vida por nós Jesus Cristo. Salvação é a revelação da graça de Deus. Salvação é a revelação desse grande projeto de Deus para a vida do homem. Salvação é um presente de Deus para o homem. Nós nunca mereceremos a salvação. Nós nunca vamos merecer a salvação por sermos bons religiosos, por sermos homens que fazemos uma boa caridade ou que têm uma vida liberta dos vícios, isso. Não. Esqueça, não é a sua obediência ou a minha que vai nos colocar no céu. O que vai nos colocar no céu, o que tem nos dado direito da eternidade é a obediência de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Ele cumpriu o projeto de Deus. Ah, pastor, então eu posso conduzir a minha vida de qualquer maneira? Meus irmãos, prestem bem atenção aqui. Quando alguém é fiel num casamento, uma comparação, quando alguém é fiel num casamento, não é por medo, ou não deve ser por medo, tem que ser por amor. Quando um filho obedece ao pai, não deve ser por medo, tem que ser por amor, por respeito. A nossa relação com Deus, irmãos, ela não pode ser por medo. Eu tenho medo. Eu não vou fazer isso porque Deus vai me punir. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. Há uma visão distorcida de Deus. As pessoas estão, muitas das vezes, até apregoando isso. Que Deus é aquele velhinho que está lá com o martelo do juízo na mão quando a pessoa deixa de fazer algo, quando a pessoa deixa de entregar um dízimo, ou quando a pessoa não foi num culto de oração, ou quando ele está lá com o martelo para juizar naquele momento a pessoa. Não. Haverá um dia de juízo, sim. Mas o Deus hoje relaciona com o homem pela graça, por amor. O livre-arbítrio é dado a todos nós, tanto para servi-lo, como para não servi-lo, tanto para servir em qualquer instituição onde cada um se encontrar e se sentir bem, ou não servi-lo. Nós somos livres. Salvação é ser livre. Salvação é ser liberto.
Não livres para pecar, mas livres. Como que funciona? Quando nós, irmãos, aceitamos a graça de Deus, e eu creio que Deus elege todos os homens para a salvação, mas no chamado muitos rejeitam, não querem. Outros querem ser religiosos, mas não querem a graça. Outros querem continuar achando que vão ser salvos porque fazem boas obras. Não. Quando nós aceitamos a graça de Deus entra em nós e ela transforma a nossa vida, e ela limpa a nossa vida por uma ação do Espírito Santo. Por isso que quando nós lemos lá, quando Jesus está ali ensinando sobre a pessoa que um dia foi liberta e ela volta a cair, Jesus diz que quando uma pessoa sai da presença de Deus, cada demônio que saiu, ele volta para a pessoa com mais 7, porque ele encontra a casa limpa e adornada, limpa e purificada. Quem faz essa limpeza em nós é o Espírito Santo. Quem opera essa libertação em nós é o Espírito Santo. Quando nós aceitamos a graça de Deus, o Espírito Santo entra na nossa vida e ele muda a nossa vida. O homem mau, ele agora quer ser bom. O homem viciado, ele quer agora ter o seu corpo para adorar a Deus, porque ele entende que ele é santuário do Espírito Santo. Meus irmãos, a nossa transformação de vida não tem que ser para eu ser salvo. A nossa transformação de vida, ela deve existir em nós, porque nós somos salvos em Cristo Jesus. Agora eu vou fazer isso, eu vou jejuar, eu vou fazer orações pela manhã, porque eu preciso ser salvo. Você não vai ser salvo por isso. Ninguém será salvo por isso. Nós somos salvos pela graça de Deus, pela obediência de Jesus Cristo. O salmista no Salmo 100 diz: foi o Senhor e não nós que nos fez povo seu, ovelhas do seu pasto. Tudo que nós vivemos na presença de Deus, meus queridos irmãos, precisa ser um resultado da salvação. Quando nós dobramos os nossos joelhos para orar, porque eu amo a Jesus. Quando eu saio de casa e vou para um culto, cultuar a Deus, porque eu amo ao Senhor. Quando eu visto de forma decente, é porque o meu corpo é santuário do Espírito Santo. Quando eu deixo de ser um viciado e me torno um liberto, porque agora a presença do Espírito Santo está em mim, não há mais lugar para isso. Quando eu fujo do pecado, a Bíblia diz fugir da aparência do mal, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Tudo isso nós fazemos por quê? Porque nós temos uma relação com Deus. Eu não vou ser salvo por nada disso, mas a minha relação com Deus, a minha intimidade com Deus me leva a buscar uma vida mais santa. Eu não vou ser salvo porque eu estou fugindo das coisas do mundo. Eu vou ser salvo porque a graça me alcançou. Mas a cada dia que passa, nós procuramos viver uma vida mais plena no Senhor, com mais intimidade com Deus. É um relacionamento onde Deus nos amou e agora nós amamos a Deus. Por isso que nós perdoamos. Por isso que nós abandonamos uma vida de pecado. Por isso que nós entendemos que o amor ao irmão, ao próximo, por isso que nós abençoamos até os nossos inimigos. Por isso que nós oramos até pelos inimigos. Por isso não vivemos semeando discórdias, mas semeamos o amor. É por isso. Porque a graça de Deus nos alcançou e agora nós vivemos uma nova forma de vida. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. A criatura do pecado acabou, ela morreu. Agora nascemos como adoradores de Deus. E como adoradores nós entendemos que a nossa vida é outra. Caminhamos numa luta pessoal para resistir o mal, para fugir a aparência do mal, para resistir o diabo e todas as hostes da maldade, sim. Mas entendemos que a nossa salvação foi o presente de Deus. Isto é a graça, isto é a salvação. Que Deus nos abra o entendimento para compreendermos isso com profundidade, para que tudo o que fizermos, façamos por amor, como diz o apóstolo Paulo. Porque sem o amor, não somos nada.
Se fazemos algo na presença de Deus porque alguém está vigiando, alguém está cobrando, alguém vai fazer isso ou aquilo, não estamos fazendo nada. Mas quando fazemos por amor, lembremos da oferta da viúva. Não era nada em valores monetários, mas era tudo para Deus, porque ela fazia com amor a sua entrega total. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Se esse vídeo falou ao seu coração, compartilhe. Dê o seu joinha no vídeo, seja abençoado e abençoe também alguém com esta palavra. Que Deus assim nos abençoe. Graça e paz a todos, amados irmãos.